terceiro ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. E hoje nós vamos revisar dois conteúdos que nós já estudamos há algum tempinho, tá certo? E a gente vai relembrar um pouco sobre eles, porque são conteúdos que vocês irão precisar em outras séries, tá certo? Para poder, vocês vão precisar em outras séries, certo? São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes nós não damos importância, né? Nós não ligamos, certo? Um desses conteúdos é o som e a vibração dos materiais, certo? Quando a gente fala em sons, em ondas sonoras, são vibrações, né, de barulhos, de ruídos. Existem aqueles sons que nós gostamos, né, que são considerados sons agradáveis, né, como por exemplo a gente chegar no local, colocar aquela música que a gente gosta, né, de uma forma assim bem, também tem. Então são são sons, né, que nós gostamos. Por exemplo, a gente chega, os sons agradáveis, a gente chega no ambiente, a gente coloca uma música que a gente gosta, no volume, né, um volume baixo, aquela coisa. É bom. Os cantos dos pássaros também são sons agradáveis. Já tem aqueles tipos de sons que são totalmente desagradáveis, inclusive podem até fazer mal à nossa audição, né? Aqueles sons muito altos, como por exemplo barulhos de máquinas, algumas pessoas, né, que passam por carros muito altos, carros de som, helicópteros, buzinas, principalmente a buzina em excesso, é um dos motivos que vem causando muito estresse nos motoristas, né? Inclusive nas outras pessoas também que estão no trânsito. Por exemplo, quem está dentro do ônibus, então aquelas buzinas, né? A pessoa indo para o trabalho, estudar, então tudo isso está gerando muito estresse nas pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, a gente evitar ambientes muito agitados, ambientes muito, né? E principalmente agora, nessa época da pandemia, né? As pessoas estão um pouco estressadas, então aquele vizinho que liga o som muito alto, então fica bem complicado. E o nosso órgão, que capta os diferentes tipos de sons, são os nossos ouvidos. E uma coisa que é bem interessante é que, assim, muitas coisas que a gente faz, a gente tem a opção de escolher, né? A gente pode escolher o que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente não quer fazer, que é o que a gente não gosta. Mas os nossos ouvidos, eles não têm essa opção de escolha. Então, às vezes, a gente está passando por algum lugar, a gente escuta aquele som insuportável, aquele barulho que incomoda, às vezes dá até dor de cabeça na gente, não é isso? Mas a gente não tem como escolher. A gente passou, ouviu, nosso ouvido ele não tem essa opção, assim, eu quero ouvir só sons bons, eu não quero ouvir sons ruins. Se fosse assim, era muito bom, se a gente pudesse controlar a nossa audição. E a gente precisa ter alguns cuidados com os nossos ouvidos. A questão da higienização, veja só, a gente utiliza, né, cotonetes para poder limpar os nossos ouvidos. Qual é o problema de tudo isso? O problema está no seguinte: tem pessoas que não sabem limpar os ouvidos, limpam da forma errada, então vão empurrando a cera mais para dentro ainda do ouvido. Aí o que é que acontece? Tem certas épocas que as pessoas estão sem ouvir direito, as pessoas estão sentindo dores de cabeça, dores de ouvido, né? E vão ao otorrino. O otorrino ele faz uns exames, faz a audiometria, tudo mais, outros exames.
Então, vê se a pessoa realmente está com algum problema. Aí tem algumas pessoas que precisam fazer uma lavagem no ouvido para poder tirar o excesso da cera, né, o que está atrapalhando a pessoa a ouvir. Mas, veja só, a cera, ela não deve ser retirada totalmente, não. Porque a cera, ela também serve como uma proteção. Agora, claro, não é para você deixar acumular, porque se você deixar acumular, ninguém você não vai escutar. Né? E tem, inclusive, várias formas que a gente, com o passar do tempo, a gente sabe que ao longo da nossa vida a gente vai perdendo a audição. Por exemplo, eu sou adulta, minha audição ela não é tão boa como quando eu era criança. Quando eu era criança eu ouvia bem melhor. Quando eu era adolescente também minha audição era melhor do que está agora, então a gente vai perdendo a audição ao longo da vida. Só que tem coisas que a gente faz e a gente pode piorar essa situação, certo? Nosso ouvido, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai limpar, também para não enfiar o cotonete demais e prejudicar os nossos tímpanos, né, que são órgãos importantíssimos para nós, são órgãos importantíssimos para a nossa audição. Olha aí, ó, o vilão. Aí todo mundo diz assim, ah, mas eu gosto de ouvir música. Mas tia, você não está gravando a aula no fone? Estou. Agora vejam só. O nosso fone, os nossos fones, ele tem que ter uma altura ideal para não fazer mal aos nossos ouvidos. Eu, quando eu estou no ônibus, já várias vezes eu passei por isso. Né? Eu estou no ônibus, eu me sento, ou então eu passo. Tem uma pessoa com fone de ouvido. Eu escuto tudo que a pessoa está ouvindo. A música que está ouvindo, você sabe até o estilo musical das pessoas. Aí eu pergunto a vocês, isso é bom? Isso não é. Isso faz um mal imenso para quem está com fone no ouvido. Por quê? As pessoas começam a escutar de uma certa altura, então assim, elas já não escutam mais se você falar mais baixo do que aquilo. A tendência é piorar, porque cada vez mais a pessoa vai precisar que alguém grite, vai precisar botar a televisão nas alturas. Na rua da minha casa mesmo tem gente que assiste televisão, você sabe tudo que a pessoa está assistindo, porque você passa, você escuta o jornal, você escuta os personagens da novela, né, falando tudo. E isso é ruim. Por quê? A pessoa ela vai acostumando o ouvido dela a ouvir só coisas altas. E geralmente pessoas que têm problema de audição, elas falam muito alto, porque elas não se escutam. Não é por falta de educação, assim, tem que dizer assim, fulano fala muito alto. É falta de educação, não é. É porque a pessoa, como ela não escuta, então ela precisa se escutar para ela realmente entender o que ela está falando. Então, tem esse problema também. Então, cuidados com os nossos fones. Não é para a gente colocar o fone e ficar escutando muito alto, para não prejudicar os nossos ouvidos. Certo? Tem gente que bota o som, liga o som em casa e bota aquele caixa bem alto e se senta perto. Também faz um mal imenso aos ouvidos. E minha gente, eu vou dizer a vocês, os nossos ouvidos são órgãos muito importantes. Se você está num lugar, você escuta qualquer barulho, você sabe se você está em perigo ou não. E você sem ouvir direito? Né? Então, tem pessoas que, inclusive, ao longo da vida, precisam utilizar o aparelhinho no ouvido, né? O aparelho para surdez, porque elas não estão escutando mais. E aqui nós temos alguns exemplos de barulhos estressantes, né? E tudo isso aí em excesso nos faz muito mal. Buzinas, pessoas falando com microfones, nós vemos bastante. Barulhos de helicópteros, né? Os helicópteros passando, muitas vezes eles passam até baixo, muito próximo da casa da gente, e a gente está ali escutando, e isso nos incomoda. É um megafone, e ó, rádio, tem pessoas que colocam o som em toda altura, que às vezes o vizinho mora lá na ponta, você
mora no início da rua, mas você escuta tudo, né? Porque se você está escutando da sua casa, imagine quem está lá, né? A situação que não está. E a pessoa não sabe, ela que está prejudicando os próprios ouvidos. E nós temos alguns instrumentos também que foram criados para poderem produzir sons. Esses instrumentos nós são classificados, né, instrumentos de corda. Temos instrumentos de sopro também. O instrumento de sopro a pessoa precisa ter muito fôlego, né, para poder tocar. E aqui nós temos alguns exemplos dos instrumentos de corda. Olha aqui, ó, violino, viola d'arco, violoncelo, contrabaixo, harpa. São instrumentos, né, que têm um certo ritmo. A pessoa vai tocando e vai gerando som. Instrumentos de cordas, também outros aí instrumentos, né? O violão, a guitarra, o baixo, cavaquinho, viola caipira, o ukulele, harpa novamente, né, que apareceu na outra imagem, apareceu aqui novamente. Então, tem um certo ritmo, né, para as pessoas poderem tocar. E quando esses instrumentos eles estão afinados, né, quando as pessoas estão preparadas, então eles produzem sons harmoniosos, né, que são aqueles sons que têm ritmos. Quando eles não estão afinados, então vai gerar um som, né, incômodo, vai ser totalmente um som sem ritmo. Instrumentos de sopro nós temos aqui. Nós vemos bastante, né, durante o carnaval, quando as orquestras fazem. Esse ano nós não veremos em 2021, porque não terá carnaval, né, já foi anunciado. Então, temos aí o sax, trombone, né, tudo isso aí. As pessoas precisam ter muito fôlego, né, porque as pessoas também produzem as notas através do sopro, né, tem esses botões aí que dão as notas também. Então as pessoas precisam ter bastante. E uma coisa muito interessante, a gente grita, a gente fala, né? Mas como é que a gente consegue abrir a boca e poder produzir um som? Como é que a gente abre a boca e outra pessoa consegue nos ouvir? Por que será que isso acontece? Aqui nós temos o exemplo, a pessoa está assim, ó, com a mão na boca falando e a gente está vendo que está sendo um som emitido. Como será que isso acontece no corpo da gente? Por conta das nossas cordas vocais, que também são conhecidas como pregas vocais. Então, elas vibram e produzem o som. Por isso que tem algumas pessoas que quando têm problemas nessas cordas vocais, elas precisam passar, às vezes, até por algum procedimento cirúrgico, precisam fazer até mesmo outro tipo de tratamento, porque gera um problema sério, certo? E a pessoa, ela tenta falar, a voz dela falha, ela só fala muito baixo, né, por conta disso. E para a gente poder preservar a saúde das nossas cordas vocais, nós precisamos beber bastante água. Inclusive quem trabalha com a voz, né, professores, pessoas que trabalham também falando muito, evitar estar gritando. Muitas vezes a gente tem outra pessoa do outro lado da rua, a gente, ei, fulano, aí vai gritar. Aí o que é que acontece? A gente vai forçando as nossas cordas vocais. E a gente precisa beber água porque elas têm que estar sempre hidratadas para poder funcionar. E aqui a gente está vendo a localização das nossas cordas vocais, certo? É por isso que quando a gente fala, se você falar e você colocar a mão no seu queixo, você vai sentir uma vibraçãozinha. Todo mundo aí, você fala qualquer palavra agora, bota a mão. Até quando a gente fala, qualquer som que a gente faz, a gente sente, porque justamente
são essas vibrações, né, que fazem com que o som saia e a gente consiga sentir. Os animais, né, também produzem sons diferentes, claro, né? Aqui tem a representação, ó, o cachorro, a vaca, o grilo, o gato. Cada animal ele emite o som de uma forma diferente. Essa representação aqui onde tem au, au, mu, cri, cri, miau, isso é o que a gente chama na língua portuguesa de onomatopeia, né? Que é a representação de sons, né? São palavras que representam sons de alguma coisa, tá? E os materiais é a reflexão da luz. Existe um material. Acho que você já ouviu muito falar sobre isso. Quando a gente está, às vezes está com a autoestima lá embaixo, às vezes está triste. Então tem gente que manda a gente se olhar no espelho, para a gente poder, né, se admirar e tudo mais. Porque o espelho, ele nos reflete, é verdade, né? E é um material que ele reflete a luz também. Se você, por exemplo, tem um espelho na sua casa, você coloca esse espelho, fica para o lado do sol. Aqui a gente tem até um exemplo. Olha como fica o espelho. Isso aqui é o raio quando ele está sendo refletido. Certo? E antigamente, como é que as pessoas se ajeitavam quando elas não tinham espelho? As pessoas, elas iam até os rios e se olhavam pelo reflexo das águas, quando não existia espelho. O espelho é uma invenção de um tempo para cá, certo? Outra coisa que a gente precisa ter cuidado, tem gente que pega um CD, que esse CD também reflete, pega o CD, pega o espelho e fica botando no sol, para aparecer aquilo ali bater no olho, aquela claridadezinha que sai, faz mal. Tá certo? Então a gente precisa evitar estar brincando com esses materiais na claridade. É bonitinha aquela luzinha que a gente vê? É, mas se bater nos nossos olhos, vai nos fazer mal. Certo? E para essa passagem da luz, o espelho, ele não permite a passagem da luz, ele reflete. É por isso que se a gente está em algum lugar que tem um espelho e que tem a luz, a gente às vezes fica até com dificuldade de enxergar. Como é o caso disso aqui, ó. A gente está vendo aí na foto, mas se a gente for para esse local aqui, a gente vai ter uma certa dificuldade para poder enxergar. A gente vai ficar até fechando o olho, porque vai nos incomodar bastante, né? E nós temos materiais que são transparentes. Os materiais transparentes, eles permitem a passagem da luz totalmente. Então, quando a gente observa aqui, ó, a gente vê o lápis aí perfeitamente. Ó. Vê os detalhes dos lápis, né? Perfeitamente, porque são materiais transparentes. Então, a gente consegue ver o outro lado. Materiais translúcidos são aqueles materiais que só permitem um pouco da passagem da luz. A gente não consegue ver completamente o outro lado. Se a gente for observar aqui, ó, a gente sabe que tem uma pessoa, mas a gente não está conseguindo ver os detalhes dessa pessoa, porque a gente só consegue ver uma parte dessa luz. Materiais opacos são aqueles que impedem definitivamente a passagem da luz. Então, não tem como a gente ver o outro lado. Inclusive, são materiais que causam sombra. Certo? São materiais que causam sombra. E o que é sombra? É aquela região, daquela parte escura que fica atrás de qualquer objeto que é colocado contra a luz. Certo? Então, aquela parte escura. Muitas vezes, quando falta energia na nossa casa, por exemplo, se a gente pega uma lanterna, a gente vai iluminar e a gente colocar qualquer coisa, então vai fazer uma certa sombra. Por exemplo, aqui vocês não vão ver tanto não, mas
Estão vendo? Já está tendo uma sombra do outro lado. Eu coloquei a minha mão, já está aparecendo essa sombra, certo? Então, é toda essa região escura. Quando a gente está na rua andando, aí fica a sombra, dependendo da posição, né, que nós estamos, a sombra fica à nossa frente ou fica atrás de nós, certo? Árvores, quando a gente está embaixo de uma árvore, né, tem aquela sombra. Então, porque a árvore ela está ali e ela está, né, até a luz do sol, mas ela foi colocada, a árvore está ali plantada, né, acima do chão. Então, é por isso que a gente vê que o sol está lá, mas tem a árvore, então vai causar aquela área escura no chão. Que, inclusive, é muito bom, né? A gente está embaixo de uma árvore, na sombra, certo? E nós temos a atividade de classe no caderno. Tem assim, primeiro, sobre a passagem da luz, fale sobre os seguintes tipos de materiais. Letra A, opacos. Letra B, transparentes. Letra C, translúcidos. Segundo, o que é sombra? Eu falei agora, eu dei até o exemplo, né? O material opaco, quando ele é colocado na direção da luz, tem uma área. O que é que acontece com essa área? Terceiro, qual objeto reflete a luz? Aquele objeto que quando a claridade bate, chega a dói os nossos olhos, a gente se vê nele. Como é que a gente faz isso? Como é que objeto é esse? Quarto, qual é a diferença entre sons harmoniosos e sons desordenados? Os sons harmoniosos são aqueles sons o quê? Aqueles sons que têm o quê? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo. Daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a correção da nossa atividade de classe. Então, ó, vamos retomar, certo? Para a gente poder ver, né, quais são as respostas corretas. Então, ó, sobre a passagem da luz, fale sobre os seguintes tipos de materiais nós tínhamos, né? Letra A, opacos. B, transparentes. C, translúcidos. Então, ó, opacos não permitem a passagem da luz. É aquele objeto que, se a gente coloca contra a luz, vai gerar aquela região escura, que é o que a gente chama de sombra, certo? Os transparentes, materiais transparentes, são aqueles que permitem a total passagem da luz, né? Inclusive, nós temos como exemplo alguns vidros, por exemplo, as taças de cristais. Tem alguns vidros que, dependendo, são transparentes, alguns vidros são translúcidos, né? Porque eles não permitem a passagem total da luz. A gente viu agora no slide o exemplo do copo com os lápis dentro, né? O copo estava dentro da água, a água é transparente, o copo também transparente, então a gente estava vendo, inclusive, os detalhes desse lápis. E os materiais translúcidos permitem apenas um pouco da passagem da luz. Que a gente viu como exemplo, a moça, né, ela estava atrás de, que a gente viu a sombra, mas não viu os detalhes. A gente sabia que era uma pessoa pelo formato, né, mas não tinha os detalhes especificando como era. Segundo, a gente tinha aí, ó, segundo, o que é sombra?
Região escura que aparece quando o material é colocado contra a luz. Eu dei o exemplo quando a gente está na rua, por exemplo, fica aquela área escura na nossa frente ou atrás da gente, e até à noite mesmo, não precisa nem ser durante o dia, à noite mesmo com a iluminação dos postes, também podemos ter sombra. E só falando rapidamente dos materiais opacos. Se eu estou num ambiente e eu acendo a luz, eu acendo a luz e eu fecho a porta. E o outro lado está escuro. Essa luz vai passar para o outro lado? Não vai. Né? O terceiro tinha qual objeto reflete a luz? Um espelho. Lembrando, as pessoas quando não tinham espelhos, elas tinham que se refletir na água, né? Inclusive os índios, eles viam muito o reflexo deles na água. Depois que os portugueses começaram a trazer outros instrumentos, inclusive o espelho, então foi que eles passaram a conhecer o espelho. Né? E qual é a diferença entre sons harmoniosos e desordenados? Sons harmoniosos são aqueles sons com ritmo, que as pessoas inclusive utilizam muito a expressão. São os sons afinados. E os sons desordenados são aqueles sons sem ritmo, né, que as pessoas chamam de som desafinado, certo? E a nossa atividade de casa também será no caderno, tá certo? Nós temos aí 3 exemplos de instrumentos de letra A, corda, letra B, sopro. Quais são os instrumentos musicais considerados de corda e de sopro? Segundo, dê exemplos de sons que você considera. Letra A, agradáveis, letra B, desagradáveis. Os agradáveis, quais são os sons que vocês gostam? Na letra B, quais são aqueles sons que vocês acham chato, acham desagradáveis? Dê exemplos de cuidados que devemos ter com os nossos ouvidos. Nós vimos ali na questão da limpeza, da altura do fone, né, do som que a gente escuta. Quarto, para que servem as nossas cordas vocais? A gente viu quando a gente fala, né? Nós emitimos o que? Certo? Inclusive, né, nós estamos gravando as aulas e o carro do som sempre está passando. Então, também é um exemplo de um som, né, que a gente tenta evitar, mas então, ó, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos na paz e até a nossa próxima aula, certo?